Olá, tudo bem? Seguindo aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, vamos agora para a segunda parte da análise sobre o artigo 144. Nós analisamos no vídeo anterior as primeiras hipóteses em que a lei reconhece que há impedimento para a atuação do juiz no processo, e agora nós vamos analisar os últimos incisos deste artigo 144, que são também regras bastante interessantes a respeito dessas hipóteses em que se reconhece a parcialidade do juiz. Pois bem, o último inciso que nós analisamos havia sido o inciso 6. Agora nós precisamos analisar o inciso 7. Seu texto diz o seguinte: há impedimento do juiz, disciplina o caput, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Essa hipótese aqui a gente sabe, o juiz ele pode atuar como magistrado e a Constituição autoriza que ele acumule a sua função de magistrado também com a função de professor, seja em instituições públicas ou em instituições privadas. Agora, se o juiz opta por, além de ser magistrado, ser também professor, ele precisa declarar-se impedido em todos aqueles processos em que a instituição de ensino em que ele atua como professor seja parte. Isso para evitar que o juiz seja contaminado, por essa ligação que ele tem dele com a instituição de ensino em que ele atua como professor. A gente sabe, são funções diferentes, nem sempre, inclusive, o juiz tem uma ligação assim tão íntima, por exemplo, com a direção daquela instituição de ensino, mas de qualquer maneira, ainda que a participação dele seja mínima, e veja que o inciso 7 traz uma disposição bem interessante. Ele pode ter uma relação de emprego, ele pode ser, por exemplo, funcionário registrado daquela instituição, ou ele pode ser funcionário público, no caso de se ter aí uma instituição de ensino pública na qual ele também atue. Agora, ele também fica impedido se ele tiver com a instituição uma relação decorrente de contrato de prestação de serviços. Acontece muito, por exemplo, com as instituições que oferecem cursos de pós-graduação em nível de especialização. O juiz é contratado para dar um módulo naquela instituição de ensino, um módulo de uma especialização. Não chega a ser um contrato de emprego, é um contrato de prestação de serviços que vai ser para aquele módulo específico, mas isso já impede o juiz de atuar naquele processo em que aquela instituição de ensino seja parte na qualidade de magistrado por conta dessa relação contratual que ele tem com a parte. Ok? Inciso 8 trata das hipóteses em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E sobre esse inciso, já adianto, o Supremo Tribunal Federal considerou essa disposição inconstitucional. Foi no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.953, que foi julgada no ano de 2023, e o Supremo entendeu que a inconstitucionalidade nesse inciso 8, logo ele não é aplicado, ou seja, isso deixou de ser, por decisão do Supremo Tribunal, uma das hipóteses de impedimento. O que o STF decidiu, basicamente, aqui eu selecionei um trecho da ementa do julgado só para esclarecer de forma muito sucinta as razões do tribunal para a declaração de inconstitucionalidade que ele fez. Acompanha comigo. A regra descrita no inciso impugnado depende de informações trazidas por terceiros para a sua averiguação, o que nem sempre pode se coadunar com a realidade dos fatos, implicando consequências indesejadas para a efetividade da jurisdição.
Dessa forma, o dispositivo impôs ao magistrado o dever de recusar-se a julgar sem sequer fornecer os meios para que o julgador avalie a incidência da norma. Por isso, a causa de impedimento torna-se de inviável observância. A norma não cumpre o requisito da adequação, eis que prevê uma situação que não alcança a finalidade da regra de impedimento, mas cria uma presunção absoluta que pode gerar, inclusive, reflexos negativos e conflitantes com os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade, como possíveis hipóteses de forja de impedimento e de manipulação de quórum ou distribuição. Para se alcançar a finalidade pretendida pelo comando legal atacado, a imparcialidade do julgador já é resguardada pela regra do artigo 144, inciso 3 e parágrafo 3º, que a gente viu na aula passada, no vídeo passado. Essa, sim, é orientada pela ideia objetiva de impedir que o magistrado exerça suas funções em processos que atue como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, ou ainda qualquer outro membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros algum familiar do magistrado, mesmo que esse não intervenha diretamente no processo. Com base nessas razões, isso aqui obviamente de forma resumida, eu recomendo que você leia o acórdão todo e toda a discussão que o STF fez a respeito deste assunto quanto do julgamento dessa ADI de número 5953. E por essas razões o tribunal entendeu então que o dispositivo é inconstitucional. A finalidade do dispositivo era basicamente a de evitar que houvesse uma manipulação por parte dos advogados, de transferir para outro escritório a atuação em um determinado processo, quando esse processo fosse tramitar em um determinado tribunal, uma determinada comarca, em que o juiz, cônjuge, companheiro ou parente do advogado ou da advogada que atua no processo atuasse. Só que, levando em consideração essas razões, o STF entendeu que esse dispositivo é inconstitucional. Pois bem, é importante a gente conhecer a existência desse texto legal, as razões da existência desse texto legal e as discussões todas feitas pelo Supremo para a declaração da sua inconstitucionalidade. Superado isso, vamos para o último inciso, que é o inciso 9, que vai dizer quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Ou seja, eu considero impedido o juiz quando o juiz atuar em outro processo como parte contra o advogado de uma das partes daquele processo em que ele atua como juiz, ou que ele seja parte que atue contra uma das partes do processo, que aí indica a existência de uma animosidade e um interesse do juiz em um determinado resultado neste processo que poderá beneficiá-lo no outro. Então, em razão disso, ele deve ser considerado impedido. E para a gente finalizar esse vídeo, eu quero resgatar a disposição do parágrafo 2º, que a gente já analisou no vídeo anterior, mas agora precisa ser analisado com mais detenção. O parágrafo 2º diz assim: é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Essa regra ela tem a finalidade de impedir uma manipulação que poderia ser feita pela parte se essa regra não existisse. Quer dizer, a parte poderia criar posteriormente uma hipótese de impedimento ou dar motivo posteriormente a uma hipótese de impedimento para retirar o magistrado daquele processo. Se houvesse à parte essa possibilidade, nós estaríamos possibilitando não só o afastamento do magistrado, mas estaríamos possibilitando o malferimento, por exemplo, da regra da livre distribuição dos processos, porque aí a parte ia ter um instrumento de redistribuir aquela causa para outro juiz.
né, que lhe fosse mais simpático. Isso não pode acontecer. Além disso, isso ofenderia o princípio do juiz natural, né, justamente porque daria à parte essa possibilidade de manipulação. E para fechar isso, a gente não pode esquecer que essas tentativas de manipulação da parte, criando de forma superveniente hipóteses de impedimento, é um tipo de conduta que configura má-fé processual, deslealdade processual. Implica, então, litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 80, inciso 3 do CPC. Ok? Com isso, nós encerramos a nossa análise sobre as causas de impedimento. E no próximo vídeo nós vamos tratar sobre as causas de suspeição do juiz. Ok? Ficamos por aqui com o convite para que, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, espalhe os vídeos desse canal por aí, porque é com essa sua ajuda, é com essa sua propaganda gratuita que a gente consegue manter esse canal sempre aberto e manter, inclusive, a gratuidade desses vídeos por aqui. Agradeço profundamente se você puder me ajudar com isso. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!